Olá, estudantes PC! Hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova de técnicas de observação. Este conteúdo foi inclusive o conteúdo que eu passei na aula passada e agora a gente vai aqui então registrar esse conteúdo também na videoaula de hoje. Vamos comigo? Bom, o primeiro ponto para a gente pensar é a diferença da observação científica da observação do senso comum, da observação que a gente faz no nosso cotidiano. Então a gente precisa diferenciar esses dois tipos de observação. Uma observação corriqueira, cotidiana, que a gente faz aí na janela da nossa casa, observando os nossos vizinhos, daquela observação científica e que tem características específicas por ser científica. Quais são essas características? O primeiro delas é o objetivo ou os objetivos. Na observação científica, este objetivo é claramente definido, é anteriormente definido. Nessa perspectiva, a gente utiliza também o rigor científico. Para além da definição do objetivo, a gente define também a justificativa. Por que é importante fazer aquela observação? E essa justificativa, a gente até vai ver isso no próximo bimestre, tem a ver com uma justificativa social, qual é o ganho que a sociedade tem em relação àquela observação, e a justificativa científica, que benefícios que se traz para a ciência, para a psicologia, realizar aquela observação, realizar determinada observação. Nessa perspectiva, a gente define também o método, qual é a minha forma que eu vou observar, qual estratégia eu vou observar, qual técnica eu vou observar e qual será a forma que eu vou registrar a observação. Então é importante definir no método essas características, a técnica de observação e a técnica de registro. É científica também porque a gente define os nossos procedimentos, quais os caminhos nós percorremos para realizar a observação. E aí a gente faz um planejamento da observação, definindo onde, quando, quem, o que e como será observado. Então é importante definir onde vai ser feita a observação, como será feita a observação, quem será observado, quem vai ser o sujeito observado, o que se pretende observar e como se pretende observar. E aí, nesse aspecto do o que se pretende observar, eu destaco aqui novamente a definição de um construto psicológico, de um tema de pesquisa. Então, eu vou observar um comportamento específico. Eu posso observar a socialização de crianças, eu posso observar a brincadeira de crianças, eu posso observar a didática de um professor, a relação professor e aluno, a relação psicólogo e cliente. Eu posso observar comportamentos específicos de clientes com queixa de depressão. Então eu tenho vários fenômenos, vários construtos psicológicos. E aí é importante definir esse construto para que a gente consiga fazer a observação de uma forma mais científica. Dado o conhecimento na ciência que se tem sobre um fenômeno, eu vou observar então na minha prática como esse fenômeno, como esse comportamento se manifesta no ambiente natural. Por exemplo, uma sala de aula. Bom, na psicologia a gente utiliza a observação como uma estratégia de avaliação. Há outras estratégias de avaliação psicológica que vocês vão aprender no curso, mas a observação é uma estratégia de avaliação e nós podemos colocar a observação como um instrumento de avaliação. Vai permitir que a gente identifique as leis e regras que regem o comportamento humano. E aqui é importante responder a duas perguntas. Lembram delas? Isso vai ser muito importante aqui para a nossa disciplina. O que as pessoas fazem e em quais condições ambientais? Então, para a gente, na psicologia,
para identificar as leis e as regras que determinam, que influenciam, que regem o nosso comportamento, a gente pode usar a observação para identificar, né, e responder a essas duas importantes perguntas que são importantes para o cientista do comportamento humano. O que as pessoas fazem e em quais condições ambientais? Perspectiva do ambiente, é importante que a gente identifique, avalie e observe o ambiente físico e o ambiente social. Nessa perspectiva, o ambiente físico se refere a todo o ambiente, a estrutura do ambiente físico mesmo, no qual o sujeito está inserido. Então, eu estou observando uma sala de aula, é importante eu identificar essa sala de aula. Quais são as características dessa sala? Iluminação, temperatura, tamanho. Tudo isso nos ajuda a definir em quais condições ambientais o sujeito se comporta de tal maneira. É importante a gente definir também, identificar o ambiente social, que são os eventos sociais, quais as pessoas que têm contato com esse sujeito observado e de que forma ele responde a essas intervenções sociais. Então a gente vai descrever no nosso relatório de observação o ambiente físico e nós podemos fazer essa descrição por escrito, escrever de fato ali características deste ambiente e também a partir de um diagrama desse local, uma figura que represente o local que está sendo observado. Descrevemos também as pessoas que compõem esse ambiente, trazendo ali algumas características dessas pessoas e a relação que ela estabelece com o sujeito observado. Nesta perspectiva, a gente começa a fazer a análise funcional do comportamento, entendendo o que antecede o comportamento do sujeito observado e as consequências desse comportamento. Para a análise funcional do comportamento humano, a gente identifica os antecedentes, quais são os comportamentos, as características, os comportamentos de outras pessoas ou do próprio sujeito que antecede ali o comportamento dele. E qual é a consequência do comportamento dele para o ambiente físico e social. Então, na análise funcional, a gente faz a avaliação do que antecede, do comportamento do sujeito e a consequência deste comportamento. Na perspectiva, dentro da psicologia, para a gente analisar, por isso, análise funcional do comportamento humano, predizer, para a gente poder prever o que pode acontecer se a gente modificar algumas variáveis e alterar as variáveis ambientais e sociais que estão influenciando para determinado comportamento quando ele for disfuncional para o ambiente. Então, o objetivo final é analisar, predizer e alterar, se for necessário, o comportamento do sujeito observado. Onde nós podemos realizar a observação e qual a finalidade dessa observação em determinados ambientes. Nós podemos usar, como a gente está vendo até esse momento, para a pesquisa. Eu posso usar um instrumento de observação para realizar pesquisa em psicologia e identificar ali comportamentos característicos de um sujeito ou de um grupo de sujeitos específicos. Então, na pesquisa científica, a gente utiliza a observação para coletar dados e transformar esses dados em informações e conhecimentos. Um exemplo disso é aquele artigo que eu apresentei em aula, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo, no qual os pesquisadores utilizaram a observação para identificar comportamentos característicos de uma relação terapêutica de uma cliente com a demanda, com o diagnóstico de transtorno de pânico. Neste artigo é possível identificar então como elas realizaram a observação e quais foram os dados coletados para, neste caso, fins acadêmicos, fins científicos. A gente pode usar a observação em outros contextos também da psicologia. Na psicologia escolar, eu posso usar a observação para identificar, avaliar a relação professor e aluno, para identificar, avaliar o comportamento de uma criança, a agressividade das crianças, comportamentos de bullying na escola,
a socialização de crianças, o desempenho das crianças na realização de tarefas. Então, é possível observar vários fenômenos que são comuns no ambiente escolar. A gente pode usar também na psicologia organizacional, dentro das empresas, observando comportamentos de líderes, comportamentos da equipe, a motivação dos funcionários, a relação de líderes e funcionários, a relação da equipe. Então é possível observar também vários fenômenos, vários construtos psicológicos dentro de empresas. Podemos usar também na clínica, assim como as meninas fizeram lá no artigo, né, avaliando comportamentos característicos de pessoas com transtorno de pânico. É possível observar comportamentos do nosso cliente no ambiente clínico e utilizar esses dados para a nossa avaliação psicológica. Claro que a observação também pode ser usada em outras áreas da psicologia. Vocês farão, por exemplo, um estágio social e institucional com a professora Vanessa, e nesse estágio vocês vão observar uma instituição e identificar ali o funcionamento da instituição, a dinâmica da instituição. Vocês farão também um estágio em desenvolvimento humano e vão observar um fenômeno de desenvolvimento humano em crianças ou adolescentes. E aí vocês podem escolher qualquer característica do desenvolvimento humano, qualquer construto do desenvolvimento humano, como por exemplo a aprendizagem da linguagem, a aprendizagem da escrita, a socialização, a organização de grupos na adolescência, por exemplo, os conflitos interpessoais, enfim, é possível observar vários fenômenos do desenvolvimento humano. Então, vocês já se atentem para isso, que vão usar a observação e tudo que a gente está aprendendo nessa disciplina para a realização de 2 estágios importantes no nosso curso. O estágio de desenvolvimento humano e o estágio institucional. E é claro que vão usar também nos outros estágios. Se vocês vão para a escola, por exemplo, é possível observar comportamentos. E aí a gente chega naquele ponto que foi até um pouco polêmico ali na nossa aula, né, da finalidade maior e da observação, nessa perspectiva de diagnosticar, de identificar uma situação problema ou várias situações problema. Então a gente utiliza a observação para identificar ali uma dificuldade, um problema, alguma coisa, alguma situação que esteja acontecendo que favoreça para tal comportamento ocorrer. Na medida que a gente identifica a situação problema, a gente pode também determinar estratégias de intervenção para resolver esse problema, ou pelo menos pensar em possibilidades e em alternativas para a resolução de problemas. Então, a gente utiliza a observação para diagnosticar uma situação problema e pensar e estruturar intervenções que possam favorecer a resolução deste problema. Para tanto, a gente utiliza também o protocolo de observação, que é uma folha no qual a gente utiliza para registrar a nossa observação. E nessa folha é importante ter a identificação do observador, quem é o sujeito, né? Quem é a pessoa que está fazendo a observação, determinar o objetivo dessa observação. É importante identificar as condições dessa observação, o ambiente físico e social que está acontecendo essa observação. Então aqui a gente define onde, quando e quem será o sujeito observado. Pode ser uma pessoa específica, um sujeito específico, até trazendo a pergunta da Nayara, né, da estudante Nayara. De fato, por exemplo, em desenvolvimento humano, é recomendado que vocês escolham um sujeito, uma criança, para observar durante todo o percurso do estágio. Mas também pode ser um grupo de crianças. Eu vou observar uma sala, como é que a sala se comporta. Então, na identificação das condições, a gente define, né, onde, quando e quem será observado, né? Quais são as condições dessa observação. E depois a gente descreve o comportamento, né, e o ambiente social ali em que aquela observação aconteceu. Aí a gente define como foi feita a observação e o que foi observado.
o que a gente identificou naquele ambiente. Bom, dito isso tudo, eu espero que vocês tenham um bom desempenho na avaliação, na N1. Há vídeos no canal, há vídeos no nosso portal para cada conteúdo que eu falei aqui hoje. É importante assistir às videoaulas. Vocês podem também deixar comentários aqui no vídeo, eu vou respondendo, né, de dúvidas que vocês possam ter em relação à observação e a esse primeiro bimestre que nós tivemos em técnicas de observação. Eu vou deixar aqui também na descrição um link para vocês acessarem e responderem perguntas da disciplina de técnicas de observação e poder avaliar o próprio desempenho. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e a gente se vê.